Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida hoje também. Deixa eu te perguntar, você já conhece a parábola do joio e do trigo? Sim, provavelmente qualquer cristão ele já ouviu a respeito do que quer dizer essa mensagem que Jesus deu sobre o joio e o trigo. Mas a nossa questão aqui não é se a gente sabe que essa palavra existe, mas sim se nós entendemos o que esta parábola quer dizer. Aí já é outra coisa. Então, os discípulos estiveram com Jesus e ouviram ele pronunciar essa parábola sobre trigo e joio. Porém, eles que estavam juntos caminhando com Jesus não tinham entendido o que queria dizer aquelas palavras. O que quer dizer aquelas palavras para eles. E depois de um certo tempo, chegando em casa, eles perguntaram, mestre, Senhor, o que o Senhor quis dizer? Nos explica aquela parábola do trigo e do joio. Então, a gente vai ver aqui em Mateus capítulo 13, do verso 24 até o 30, Mateus relatando a parábola em si. Já no capítulo 13, do verso 36 até o 42, ele vai explicar esta parábola. Ou seja, o Senhor Jesus, para eles reservadamente, mostrou o significado, o símbolo de cada palavra dentro daquela parábola. Então, ele disse assim: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, o primeiro símbolo que aparece na explicação desta parábola dada por Jesus é a semente. Todos nós sabemos que tudo que a gente lança na terra é sempre com a esperança e a expectativa de brotar, crescer, florescer e frutificar. Então, quando Jesus diz que o Filho do Homem é a semente, ele está dizendo que Deus enviou a ele Cristo, Salvador, Messias, para o seu povo, como uma semente na terra. A terra representa o reino de Deus. Então, mas aqui é um pouco importante explicar, porque nos vem a pergunta: o mundo que vivemos é um reino de Deus? Ou esse mundo é um mundo do maligno? Então, muitas pessoas se pegam nessa confusão e nessa dificuldade de entendimento. Bom, para Deus, tudo que ele criou é reino dele. Então, tudo que existe nessa terra, a terra, o mundo, é criação de Deus. Então, quem é o Criador é dono de tudo. Bom, então como é que a gente pode explicar que o diabo ele governa o mundo? Ele tem esse mundo sob o domínio e o controle dele. Bom, isso é verdade também. Mas só que nós temos que entender que esse domínio, esse governo que o diabo usurpou é por um pouco de tempo. É uma pena para nós que realmente a gente esteja vivendo esse mundo governado pelas leis, pelas regras do maligno, de Satanás. Então,
Mas o mundo é de Deus. Toda a terra e sua plenitude é de Deus. Nós somos de Deus porque fomos criados por Deus. Não foi o diabo que nos criou. Então, quando alguém se bandeia para o lado do diabo, adorando Satanás e seus demônios, este deixou com que o maligno se tornasse senhor deles. Então, a primeira mensagem, que é símbolo dessa mensagem que a gente encontra, é a semente. A semente é quem? É o Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus Cristo encarnado. Jesus que veio a esta terra. Então ele veio com uma semente que trouxe as boas novas a esta terra, para que, uma vez caindo na terra, morresse e voltasse à vida como uma planta. Semente de uma planta que você pega, bota na terra, cobre, rega e ela vai crescendo e ela vai se tornar adulta e vai florescer e vai frutificar e daquele fruto serão retirados novas sementes para continuarem o processo. Semeadura, crescimento, frutificação e tudo como um ciclo que se renova. Então a palavra de Deus é isso aí. Jesus veio como semente semeada em nossas vidas, em nossos corações, para que nós crescêssemos em graça, em fé, em conhecimento das Escrituras, para que nós florescêssemos a nossa fé e principalmente dessemos frutos, frutos dignos de justiça, frutos do Espírito Santo, seja visível em nós. Então, ele é a semente. Ele é a semente que tem que ser semeada no coração, na terra dos homens. E ele vai dizer que o campo é o mundo. E o seu e a boa semente são os filhos do reino, tá vendo? Ele é a semente que foi lançado neste mundo e aqui ele produziu crescimento, frutificou com quem? Com mais discípulos, com mais seguidores, com mais servos, com mais filhos de Deus. E esses filhos de Deus estão dentro do reino de Deus que está nessa terra. Então, Jesus começou a sua pregação, o seu ministério, anunciando que era para nos arrependermos, que era chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Então, nós hoje somos servos, filhos de Deus, em Cristo Jesus, possuidores do reino, porque naquele dia o Senhor dirá para os justos: vinde, benditos meu Pai, entrais e possuais na terra esse reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Então, nós somos a boa semente de Cristo que floresceu, frutificou. Cá estamos aqui, reproduzindo e semeando na vida de outros campos, vidas, palavra de Cristo, palavra de vida, para que eles também sejam uma boa semente por onde quer que eles estejam ou eles passem. Bom, o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Aqui nos é apresentado a semente má. A semente do maligno, os filhos do maligno neste mundo. Então, como a gente percebe quem são os filhos do maligno? São aquela semente que de modo algum cresce. São todas aquelas pessoas que rejeitam as boas novas do Senhor Jesus Cristo, a palavra de vida, a palavra de salvação. E não só isso, mas eles também são totalmente inclinados para o mal, porque a semente que foi semeada na terra deles, na vida deles, no coração deles, é má. O diabo, ele leva as pessoas para o engano. Ele leva as pessoas
pela mentira. E isso é ser uma semente má. Então, os filhos do diabo, eles são enganadores, são mentirosos, batalham contra a verdade, se propagam através do engano, crescem de uma forma mentirosa. Então, o diabo lançou nesse reino de Deus e tem lançado sementes malignas que produzem frutos também, filhos do maligno. Então, todas as vezes que você cruzar ou estiver lidando com tipos de pessoas que de todas as maneiras querem te atrapalhar, te atrasar a caminhada, te prejudicarem, pode ter certeza. Esse é uma semente do maligno. Ele é um filho do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então, o outro símbolo que aparece. Quem semeou a discórdia no mundo? Quem plantou o engano, a mentira? O inimigo de Deus. O inimigo de Deus é o nosso inimigo, o diabo. Ele veio a este mundo para tentar paralisar de todas as maneiras o crescimento e o desenvolvimento da obra de Cristo. A missão de Cristo ser frustrada, mas de forma alguma, porque o Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. E nós somos essa igreja. Nada pode parar a gente que tem o fruto da verdade, o fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos impulsiona a ir à frente e continuar falando essas boas novas que libertam, que tira a venda dos olhos dos que estão no engano, cegados pelo inimigo, o nosso inimigo, o inimigo de Deus, o diabo. E só lembrando, gente, o diabo não é uma ideia. Como muitos apregoam por aí dizendo que o diabo é um conceito que anda dentro de nós. Não. O diabo é a personificação de um mal. Personificação é algo que tem uma característica de existência, de uma vida. Ele é um ser espiritual. Ele existe. Ele não é fruto de uma mente, ele não é fruto de uma sensação. Não, ele de fato, ele existe, ele é real. E ele que é o grande problema das nossas vidas, porque através da nossa mente é que ele bagunça todas as coisas. Porque ele é quem semeia a dúvida. Ele semeia a dúvida naquele que tem certeza. Muitas das vezes nós estamos completamente convictos da nossa fé. E de repente, em um momento para o outro, a gente já duvida no nosso coração se realmente é assim. Isto é uma ação do maligno, do diabo, do nosso inimigo, nas nossas mentes. Então, ele vai dizer que o inimigo que semeou é o diabo e a ceifa é o fim do mundo. Então, Jesus disse na parábola que haveria um tempo em que o trigo seria colhido e o joio seria deixado. Na parábola, os anjos, que são os ceifeiros, que vão separar o trigo do joio, perguntam para o Senhor: devemos arrancar o joio agora? E o Senhor disse: não, deixai que cresceis juntos. Porque no dia da colheita, no dia da vinda do Senhor, os trigos estão selados. Porque às vezes para nós é difícil a gente identificar a diferença entre o trigo e o joio, embora sejam semelhantes. O trigo tem um fruto, a semente, e o joio não tem nada dentro. É vazio, não produz nada. Então, quando chegar aquele dia, os ceifeiros, que são os anjos, irão aqui na terra arrancar, tirar os santos, o povo de Deus,
os selados, os fiéis, e que vai sobrar? Os injustos, os ímpios, os iníquos, os filhos do engano, os filhos do diabo. E o que será feito deles? Bom, a palavra de Deus diz que toda palha que é separada do trigo, o que não serve, eles também são separados, ajuntados, mas para uma destinação diferente do trigo. O trigo, ele é amarrado, cortado, amarrado e lançado no celeiro. Já os feixes inúteis dos que não servem para nada, o joio, eles também são cortados, amarrados, mas a destinação deles é o fogo. Queima. O fogo tem a capacidade de fazer desaparecer tudo aquilo que não se quer mais. Então vamos dizer, você pega um pedaço de papel e põe fogo nele. Aquele papel é uma realidade, você pega, ele existe, você o usa, mas depois que você ateia fogo nele, ele é consumido de tal maneira que até aquela borra preta dele, soprando com o vento, ela desaparece. Para onde foi aquele papel, gente? Ele deixou de existir. Assim é como Jesus está dizendo que serão com os filhos do diabo. Os que não servem para o campo da obra de Cristo. Este mundo. Então, os que não estão em Cristo serão pegos, separados também e lançados para o fogo para desaparecerem. Então, isso não é matéria para a gente agora, mas é uma questão teológica muito discutida. Se o lago de fogo, que comumente e erradamente chamado de inferno, as pessoas que não são de Cristo, os ímpios, os pecadores, vão para lá. Haverá um tormento eterno nesse lago de fogo ou eles simplesmente desaparecerão sendo aniquilados? Isto é uma guerra teológica que não vem ao caso para a gente, e eu, particularmente, não me interessa em nada, porque eu não tenho nada a ver com o lago de fogo, e espero que vocês também. Que a nossa consciência esteja ligada para o alto, para o reino eterno que a gente vive para estar lá, porque lá está em Cristo. Então, vamos viver como trigo para ser levados para a presença do nosso Cristo. Então, ele vai dizer que o fogo será na consumação deste mundo. Todos nós sabemos que a terra já foi destruída uma vez pela água, pelo dilúvio. E no final, o que a gente conhece como Apocalipse, o fim, a revelação do fim de todas as coisas, é sempre dizendo que será com fogo. Então, o fogo será o elemento purificador dessa terra. É o que vai limpar essa terra. Nós, filhos de Deus, somos provados no fogo. O fogo não nos fará dano algum. Assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles entraram no fogo, naquela fornalha, e saíram de lá sem serem queimados. É só uma tipificação, um exemplo para nós, que o fogo de Deus, quando nos envolve, ele não nos destrói, ele nos purifica. Mas neste caso, na destruição do joio, dos ímpios, dos filhos do diabo, eles serão destruídos por esse fogo devorador, abrasador. Hebreus diz que nosso Deus é um Deus de fogo, é um Deus de fogo devorador. Para os ímpios, para nós é purificação. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo, que eles viram sobre eles em Atos capítulo 2,
foi exatamente com fogo, com uma língua sobre eles que os purificava, os queimava, mas não os fazia mal. Nós temos a explicação do capítulo 6 de Isaías, que ele se encontra com Deus e o anjo pega uma brasa do altar e põe na boca dele. E aquilo é símbolo de purificação pelo fogo do altar de Deus. Então, nós vamos ver que o mundo será purificado pelo fogo. Mas certamente nós já não estaremos aqui, porque aí será o tratamento de Deus com os filhos do diabo, os ímpios. Então agora Jesus vai explicar para os seus discípulos quais são as virtudes dos ímpios, dos filhos do diabo, do joio que estão nessa terra. Veja o que ele diz. Mandará o Filho do Homem, Jesus, os seus anjos, os ceifeiros, e eles colherão do seu reino, ou seja, de toda a terra. Toda a terra é do nosso Deus. Capítulo 19 de Apocalipse, nós vamos ver ali o anjo anunciando que toda a terra volta a ser do nosso Deus e alegria no céu. Por isso. Então ele vai dizer que os anjos e eles colherão de todo o seu reino tudo o que causa escândalo. O joio é um escândalo neste mundo. Então, cuidado, irmãos. Percebam, prestem atenção. Se o testemunho de vocês nessa terra, nesse reino de Deus, e vocês estão plantados aqui, dizendo que são trigo, porém, dão escândalos nesta terra, nesse reino de Deus, você não é trigo, você é joio. E o destino do joio é fogo, ser queimado, aniquilado, desaparecer. Porque sempre nesta terra deram escândalos. Então, meus irmãos, não são poucas as pessoas que estão espalhadas por este mundo, anunciando o reino de Deus como trigo, homens de Deus fervorosos na fé, grandes profetas de Deus nessa terra, nesse reino de Deus. Porém, na verdade, dão tanto escândalos e enganam muitas pessoas e não passam de filhos do diabo. Não passam de joio. Não são e nunca serão filhos de Deus, porque o engano, a mentira é a marca registrada deles. Então o escândalo, tudo aquilo que produz escândalo nesta terra, vindo da boca de um homem e de uma mulher de Deus, eles são joios, filhos do diabo, não são filhos de Deus. Triste, né? Mas muito naqueles dias serão reprovados, porque Jesus não disse, dirá que não os conhece por causa da iniquidade neles. E ele está falando, cometem iniquidade. Eles cometem iniquidade porque causam escândalo, e os que cometem iniquidade, a iniquidade é aquilo que nós sabemos. Por isso é que eu perguntei no início. Nós conhecemos a parábola do joio e do trigo? Conhecemos. Nós entendemos a parábola do trigo? Nem todos. E a consequência é essa. Pessoas, por ouvirem e não entenderem, cometem escândalos e iniquidades nesta terra, que é o reino de Deus. Então ele vai dizer que serão lançados na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então é o fim deles. Aí, com toda sinceridade, não me importa se é para toda a eternidade esse sofrimento, não me importa se ela vai desaparecer para sempre, não me interessa. Porque eu não quero estar no grupo dos escandalosos e nem dos que cometem iniquidade, e nem muito menos serem joios,
filhos do diabo. Mas olha o que Jesus vai terminar dizendo para os discípulos a respeito dos justos. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha, os justos resplandecerão. Os justos são totalmente o contrário, justamente o contrário do filho do diabo. O justo não dá escândalo. O justo sofre o prejuízo, o dano, mas ele suporta calado e ele não se vinga. Ele não reage à provocação de se vingar do prejuízo que ele toma. Ele toma o prejuízo, mas Deus está tão com ele que Deus é tão superior a tudo isso e é capaz de dar para ele muito mais do que ele perdeu. A gente vê a história de Jó, que perdeu tudo e recebeu em dobro no final da história. Eles resplandecerão como o sol. Gente, aqui é uma grande revelação. Se a gente pegar o capítulo 1 de Apocalipse, onde João tem a revelação do Cristo, a verdadeira face de Cristo, não o Cristo sofredor, não aquela revelação da face do Cristo Messias que o profeta Isaías nos deu. Nenhuma beleza, nenhuma formosura se achou nele. Mas João vai dizer que seu rosto era mais resplandecente do que o sol. As suas vestes eram mais brilhantes e intensas do que qualquer luz, como o sol. Então veja que essa resplandecência do justo é mostrar uma santidade, é mostrar uma pureza, uma limpeza tão incomum que nós nunca podemos conhecer e saber, porque nunca vimos. É só um flash para nós. A mesma luz resplandecente que Saulo encontrou no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que o cegou. A gente não consegue entender isso, porque essa luz de Jesus é tão resplandecente que cega qualquer ser humano. Moisés, quando falava com Deus, o rosto dele resplandecia. Jesus, quando levou Pedro, Tiago e André, Pedro, João e André, Pedro, Tiago, João, lá no Monte Tabor, ele resplandeceu o seu rosto diante daqueles discípulos, mostrando toda a glória que ele é. Não que ele demonstre que ele é isso. Ele é essa luz resplandecente da luz da glória de Deus. Que nós seremos como ele. Então, ele está dizendo que para ser justo, nós padecemos muitas tribulações até conviver nesse mundo com os filhos do maligno, esse joio. Mas meu irmão e minha irmã, meus irmãos amados, sabemos que se retermos firmes a confiança da nossa fé em Cristo Jesus, isto aqui que Jesus diz, nós veremos acontecer nas nossas vidas. Nós teremos naquele dia a oportunidade de olharmos uns para os outros e estarmos resplandecendo a glória de Deus na nossa vida. Por enquanto, é só um conceito simbólico de resplandecermos em nossa vida, através do nosso testemunho, toda a glória de Deus pela justiça que Ele nos justificou em Cristo Jesus. Quem tem ouvido para ouvir isso, ouça. Meus irmãos, ouçam. Está na hora de abandonar o escândalo. Está na hora de abandonar a iniquidade. Está na hora de começarmos a vivermos o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, o evangelho do trigo, alimento, fonte de vida,
pão, alimento universal, alimento, palavra de Deus para a nossa vida, para que todos nós possamos crescer o suficiente para termos estatura em Cristo Jesus, para sermos bênçãos na vida uns dos outros. Que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo esteja nas nossas vidas, para a gente ser trigo, ser plantado, crescer, dar frutos e sermos sementes na vida de outras terras, pessoas, principalmente nas nossas cidades, nos nossos bairros. Chega de tanta falação, chega de tanto simbolismo, chega tanto de ritual. Precisamos de vida, vida que só Jesus Cristo pode nos dar, pelo avivamento da palavra, não de gesto de homens. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, por essa oportunidade. Glórias a Deus para sempre. Aleluia. Glória a Deus.